Então, boa tarde a todos. Hoje o assunto da aula é a peça A Celestina, do Fernando de Rojas, que é um autor espanhol, né? A peça é da virada do século XV, né, para o século XVI, 1499. Me parece que ela foi escrita nessa data, né? Boa tarde, alguém me escuta? Sim, Paulo. Ah, tá, agora tá funcionando, tá certo. A internet está meio ruim. A minha, hoje de manhã, estava bem ruim. E a Jane e a Tarine estavam falando isso também. Ah, eu achei que era o meu celular, mas tá bom então, professor. Não, é o sinal da internet, eu acho. Bom, então a gente vai conversar, né, sobre a peça, partindo de algumas questões assim que eu vou direcionando, né? E depois para aqueles que não estão participando da aula, eu não vou subir o vídeo tão já. Eu vou passar a questão por escrito para que eles tenham tempo para responder as questões, né? Então, como sempre, uma primeira coisa para ser. Quando a gente vai analisar um texto literário, né, e um texto que é uma história, né, a gente retoma a história, tipo um resumo do enredo, né? Então, vamos tentar retomar a história assim, como que é, né? Para começar, a gente pode pensar na ideia do título, que se chama, atualmente é conhecido como A Celestina, mas já foi denominada a Comédia de Calisto e Melibeia, Tragicomédia de Calisto e Melibeia, depois Comédia de Calisto e Melibeia e de la Puta Vieja Celestina, e depois Celestina, né? Então, esses títulos e essas mudanças já dizem algo sobre a história, né? Então vamos tentar retomar a história. Como é a história, basicamente? O Calisto conhece a Melibeia e imediatamente se apaixona por ela, porque ela é muito bonita e tal, mas ela rechaça ele. Aham. E aí ele fica desesperado de amor e tal, e o criado dele, é que os nomes são estranhos, né? Semprônio. O Semprônio sugere que ele encontre a Celestina, né? Porque a Celestina já é conhecida por ajudar nesses casos, né? Aham. De ajudar os homens a ficarem com as moças que não querem, ou ela Sim. também já foi dona de um prostíbulo, ela ajuda as moças que não são mais virgens a enganarem os maridos na noite de núpcias e tal. E aí ela conversa com ele, ludibria ele. No primeiro momento, o outro criado dele, o Pármeno, desconfia dela, até porque ele já conhece, porque ele é filho de uma amiga dela, então ele foi meio que criado pela Celestina. Aham. E aí ele desconfia bastante dela e quer alertar. Ele parece um criado bem fiel a princípio, ele quer alertar o, Calisto. o Calisto. É que são muitos nomes e nomes difíceis, né? É. Aí ele quer alertar o Calisto falando mal dela, mas ele tá cego porque ele quer ficar com a Melibeia. E aí ela se oferece para ajudar, ele dá 100 moedas para ela. E, e aí ela vai atrás da Melibeia e meio que a Melibeia fica brava quando ela cita o nome do Calisto e tal, mas aí, pelo que eu entendi, ela faz um feitiço nas vestes e tudo mais, e pega Aham. um cordão da Melibeia e leva para o Calisto, falando que ele tá com uma dor de dente lá e para ela rezar por ele. E aí, é, aí ela volta pro Calisto e tal. Aí
Aí depois ela retorna para falar com a Melibeia, e a Melibeia já está apaixonada pelo Calisto e concorda em se encontrar com ele. E enquanto isso, a Celestina também manipula o Pármeno, que até então desconfiava dela, oferecendo uma... Eu não entendi Areusa. A Areusa, que eu não entendi direito se elas são realmente sobrinhas dela ou se tia é só o nome que elas chamam. Não, elas não são sobrinhas, não, literalmente. Né? É. E aí as duas são primas, tem a Elícia, né? Aham. E a Elícia se envolve com o criado do nome mais difícil lá, Semprônio. o Semprônio. E aí a Areusa também, no início ela não quer, mas a Celestina consegue manipular muito bem ela e ela fica com o Pármeno, e aí ele também já tá no papo da Celestina também. Sim. Apesar que, assim, ele continua achando que ela é muito enganadora, continua desconfiando dela, mas ele, para poder continuar com a Areusa, ele meio que aceita e até fica ganancioso, porque depois que a Melibeia finalmente concorda com o encontro e tudo mais, o protagonista dá uma correntinha para ela e os dois empregados querem a parte deles no pagamento que ela recebeu, que a Celestina recebeu. Sim. E aí, quando eles vão cobrá-la disso, ela se nega, fala que ela que teve o maior trabalho e tudo mais. E aí os dois ficam muito bravos e, pelo que eu entendi, quem mata ela mesmo é o Semprônio, né? Aham. E o outro fica instigando, a Elícia tenta impedir, mas não consegue, aí eles dão 30 facadas, acho, né? Nela. E aí os dois fazem muito barulho e os vizinhos escutam, enfim, aí eles são pegos e degolados. Sim. E aí o Calisto fica muito mal, porque eles morreram, mas logo já se vira contra eles, porque pensar, eles deviam estar de trama mesmo, a velha era uma falsa. Em um momento ele fala, meu Deus, pobre Celestina. Em outro momento ele já fala, não, a velha é uma falsa, eu vou lá encontrar a Melibeia. Que o importante é ela, pelo menos eu tenho ela. Aí os dois se envolvem, ela Tarine. não quer, a princípio, entregar a virtude de tudo pra ele, mas acaba ficando ele, tem dois outros. A Melibeia se entrega pra ele e aí, peraí. Aí, tipo, a Elícia fica muito desnorteada, porque a Celestina morreu e o Semprônio também, que ela tinha envolvimento e tal. E aí ela resolve procurar ajuda para acabar com os enamorados, né? E aí a peça tem um desfecho muito parecido com Romeu e Julieta, eu achei, assim, porque os dois... Sim. Porque o protagonista morre, né? Tô falando protagonista porque eu fico esquecendo o nome dele. Calisto. O Calisto morre, cai da escada lá do lugar que eles geralmente se encontram. E aí ela fica muito triste, se joga da janela da casa dela, se eu não me engano. Sim. E aí a peça termina com o pai dela numa espécie de monólogo, assim, bem trágico, assim, que eu achei bem bonito, inclusive. E aí, resumindo, é isso. É isso mesmo. Ou seja, de certa maneira, né, justifica aqueles títulos lá que eu li, né? Que tem a comédia de Calisto e Melibeia, depois a tragicomédia de Calisto e Melibeia, depois comédia de Calisto e Melibeia e da puta velha Celestina, né? E depois acaba sendo conhecido como a Celestina, né? Mas fala, Jane. Juntando tudo isso que a Tarine falou,
que é a história em si, da peça, da escrita, tem a visão do vídeo do professor, que eu achei fenomenal, e que ele coloca assim algumas coisas que, para mim, são muito interessantes. A explicação de um dos nomes que aparece, que é a tragicomédia de Calista e Melibeia. Certo, certo. E aí, a forma como ele explicou esse nome tragicomédia, eu achei importantíssimo, porque geralmente as comédias terminavam com finais felizes. Essa não deixa de ser também uma comédia, porque há alguns fatos que a gente pode considerar. Essa termina com morte, por isso passou-se a chamar tragicomédia. Outra alusão que o professor faz é a seguinte: as peças teatrais teriam 3 atos. Essa tem, primeiro, 16, que é a de 1499, que foi escrita em Burgo. Depois, na segunda versão, na segunda edição dela, que é de 1501, foi feita em Sevilha, tem mais atos, e aí chega na terceira edição, que chega a 21 atos, sendo que no rodapé da Bené, da Barretini, que estão essas explicações, ela diz que chegou a aparecer o 22º ato, mas que ele não faz parte, não é considerado parte da peça. Achei interessante essa explicação do professor do que é o romance, a comédia, e que a peça fica meio que lá, meio cá, porque ela vai muito além do que era uma peça teatral, porém, por haver diálogo, ela também não pode ser considerada um romance, e é exatamente esse meio termo em que ela se encontra que se centraliza a divisão da escrita da Idade Média para o Renascimento. Por isso que essa peça é tão importante. Tá. Agora, com relação aos complementos à história, que não está escrita, que é a parte do contexto histórico, eu achei fenomenal. Apesar daqueles nomes todos. Peraí, tá, Jane. Não, mas parei aqui. Não, tá bom. Então, você está avançando. Não, eu só achei que é fenomenal o contexto histórico, que não está na peça escrita. Não, tudo bem. Eu só estou falando assim, a primeira questão que eu propus foi retomarmos o enredo da história, que isso a Tarini fez, né? Com relação ao enredo, tem o fato do Calisto ir buscar uma caça e entrar naquela casa grande lá, sem pedir licença nem nada, e isto era comum aos cavaleiros que invadiam as terras dos plebeus. Tá? É uma explicação, porque ele entra. Ela vê ele antes do contato, dele fazer o contato com a Celestina. Sim. Meio escondida, tal. Os dois eram ricos, os dois eram de famílias, e Sim. o pouquinho do texto que eu li, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, porque pegar uma prostituta que assistia às suas sobrinhas durante os atos sexuais. Que enredo é esse? Que para a gente não é normal, isso normalmente é feito a portas fechadas, e ela assiste. Foi outra coisa que me deixou também bastante confusa no pequeno trecho que eu li. Tá. Tinha outra coisa do pedaço que eu li, agora eu vou achar aqui, eu já falo. Mas aí a gente vai entrar nessas questões, né? Porque assim, uma questão é retomar a história resumidamente, que a Tarini fez, certo? A outra questão é a questão dos gêneros literários, que a Jane já adiantou. Então, tem uma denominação de tragicomédia, né, que leva a entender que tem elementos de tragédia e de comédia, certo? Então, uma das coisas que a Jane falou é a questão do desfecho catastrófico, né? Morre o Calisto, morre a Melibeia, morrem os
os dois empregados do Calisto, o Semprônio e o Pármeno, né? E essa morte não é cômica, né? É uma morte catastrófica mesmo, né? A própria morte da Celestina, Pro. Sim, eu falei da Celestina, não falei? Não, senhor, o senhor já foi direto para a morte do. Tá bom. Eu leio sempre Simprório, porque o nome dele é muito difícil. Fala, Tarine. Não, eu ia só complementar que é bem brutal, assim, a maneira que eles morrem, né? Não sei se é o Sósia ou se é o Tristão, acho que é o Sósia. O Sósia que vê, né? E aí ele diz que quando eles são degolados, eles não devem nem ter sentido de tão espancados que eles estavam. E aí fala que a velha tá lá com 30 furos e a Elícia chorando do lado. É bem observado. A maneira como essas mortes acontecem é extremamente violenta, né? E a descrição é bem crua, né? O Calisto cai da escada e também fica tem uma descrição bastante crua de como ele fica, né? Então dá para entender que tenha elementos de tragédia, né? E no começo vocês conseguem identificar os elementos de comédia? Achei que a Jane ia falar. Não, Fala. sim, é muito. Eu achei muito. Eu tava achando muito divertido, tanto que quando acontece a morte da Celestina, eu fiquei um pouco chocada, assim. Sim. Mas eu achei muito divertido a maneira com que eles se expressam. E os xingamentos são muito abertos, né? Sua puta velha, palavrões mesmo, e aquela coisa da baixaria que a gente já tinha comentado. Sim. Também a primeira coisa que eu reparei que eu achei engraçado foi quando o Semprônio tá falando com o Calisto. O Calisto. O Calisto. E aí, toda hora ele vai à parte falar uma coisa. E aí o patrão dele pergunta, mas o que você tá falando? E ele fala uma coisa completamente diferente, assim, amaciando ele, assim, né? Isso se estende no decorrer da peça, e até eu achei interessante que, às vezes, quando tem esse à parte, a pessoa não escuta, né? Mas aí, nessa peça, toda hora a pessoa fala, mas o que você tá cochichando aí? O que você tá falando? Aí a pessoa vira e fala uma coisa completamente diferente. Isso foi uma das coisas que eu achei divertido também. Legal. A linguagem que é usada, né, é uma linguagem assim bastante popular, né, mas também cheia de ditos, né, de ditos populares, né? Provérbios, né? Isso, provérbios, né? Assim, um atrás do outro, né? A argumentação deles é bastante baseada nisso, né? E isso também torna engraçado e também torna os diálogos bem longos, né? Fala, Jane. Tá fechado o seu microfone. A diferença de vocabulário, Pro, foi o que eu notei. Quando é o pessoal humilde, aí palavrão, sai besteira, tem esse lance da Tarine que ela comentou que fala como se estivesse falando para a plateia, sem que o outro personagem estivesse ouvindo. E depois disfarça, fala outra coisa. E a diferença quando são os nobres falando, né? Você vê que muda a construção, é outra vibe. Certo, bem observado também. O Calisto, né? E a Melibeia e os pais da Melibeia, né? Que são de uma classe eles não são exatamente nobres, né? A Melibeia e os pais dela, né? Mas eles são burgueses, dá para dizer assim, né? E o Calisto são negociantes, Pro. Isso, a gente vai chegar lá. Mas isso que a Jane falou também remete a uma outra questão, né?
que quando a gente estuda a definição da tragédia, né, e da comédia, uma das definições está relacionada com a classe social dos personagens, né? Então, de um modo geral, os personagens principais da tragédia, eles estão acima da média do público, né? Então, são deuses, são nobres, são heróis, né? E os personagens de comédia são empregados, né? Escravos, são pessoas do povo, né? E como a gente falou também, os personagens de comédia, de um modo geral, apresentam defeitos de caráter, né? E, então, dá para perceber, por exemplo, a cobiça, né? O ser interesseiro, né? Ser puxa-saco, coisa do tipo, né? Mas com relação a essa figura da Celestina, ela é uma alcoviteira, né? Então, eu não sei se vocês já chegaram a ler as peças do Gil Vicente. A Jane deve ter lido, né? Então, o Gil Vicente tem uma peça que começa de uma maneira bastante parecida, que é o Velho da Horta, né? O Velho da Horta também se apaixona imediatamente pela mocinha, né? E ele tenta conquistar a moça com a ajuda de uma intermediária, que é a Branca Gil, que é uma alcoviteira, né? O que é uma alcoviteira? É uma mistura de cafetina com feiticeira, com intermediária em relacionamento amoroso, uma mulher assim que ganha vida com um monte de coisa que é meio atividades meio escusas assim, né? Por exemplo, a Celestina, uma das atividades que ela faz é recuperar a virgindade das moças, né? Então ela tem truques ali, ela tem enfim, ela é essa figura aí da alcoviteira que também aparece nas peças do Gil Vicente, né? O Gil Vicente, ele é posterior, né, cronologicamente, a essa peça aqui do Fernando de Rojas. E ele, então, se for pegar cronologicamente, ele faz parte de um movimento literário, uma escola literária, conhecido como humanismo. Mas as características da obra dele são muito mais medievais do que próprias do humanismo. O humanismo é mais ou menos o renascentismo, certo? Começa o teocentrismo começa a dar lugar para o antropocentrismo, né? Então, aquela ideia de que Deus é o centro de tudo, da religião como a coisa mais importante da cultura, vai dando lugar à retomada, né, da filosofia, né, da ciência. Isso é o humanismo, certo? Que também é uma característica do Renascimento, né? Então, o que eu estou falando é assim, o Gil Vicente, cronologicamente, já faz parte do humanismo, só que as características da obra dele são medievais. E também tem essa figura semelhante aí da alcoviteira, né? Que é a Celestina. Então, ela não é só uma dona de prostíbulo, né? Ela também é uma intermediária em relacionamentos amorosos, né? Ela já tem essa função. E ela é uma espécie de feiticeira, né? Então, ela junta tudo isso aí, certo? Então, não por acaso que a peça vai mudando de nome. Então, a Tarini falou assim, o protagonista, que é o Calisto, né? O Calisto e a Melibeia são protagonistas de um determinado núcleo da peça, né?
que lembra a Romeu e Julieta, sim. Inclusive, no artigo da Célia Berretini, ela fala isso, que muitos críticos começaram a considerar a Celestina como uma espécie de precursora da história do Romeu e Julieta, do Shakespeare, né? Que é uma tragédia. Então, dá para ver que tem elementos de comédia e elementos de tragédia também nesse aspecto. Certo? Tá. E com relação a outra mistura que a Jane falou, de romance e peça de teatro, né? Então a Jane falou assim: é muito longo para ser uma peça de teatro, né? Então, se fosse, porque o que caracteriza a peça de teatro é o fato de ser representado por atores, né? A história vai ser transmitida pela representação dos atores, né? Só que o texto é longo demais para que isso seja uma peça de teatro, né? E pela extensão, então, se aproxima de um romance, né? Só que o romance, ele tem o narrador, né, que conta a história. Tem diálogo? Pode ter diálogo, mas algo que é próprio do romance é ser um texto narrativo, ou seja, tem essa figura de alguém que conta a história, né? E aqui, nesse texto, não tem esse narrador. Ou melhor, tem no começo de cada ato um resumo, né, do que vai acontecer no ato. Mas a peça, ela é basicamente construída através dos diálogos. A história vai sendo transmitida para o leitor através dos diálogos. Então, essa é uma característica muito peculiar dessa peça também. O fato dela não ter um gênero muito bem estabelecido, né? Tudo bem? Tá, então, uma das questões também está relacionada com isso, né? Questão do gênero literário. Outra coisa é que a gente, estudando o teatro medieval, a gente pensou na relação entre as relações entre o religioso e o profano, e a gente pensou também na relação entre a cultura da igreja, que era a cultura dominante, e a cultura popular, né? De que maneira que a gente pode relacionar essa peça com essas questões do teatro medieval? O que vocês acham? Aí entraria as questões religiosas, eu acho. Bastante. Muito. Fala. A igreja dita regras. A igreja dita regras. Como eu não terminei de ler a peça, aí eu teria que entrar no texto da Berretini, porque todo ele é assentado em questões religiosas. Tá? O texto é todo ele voltado para essa questão religiosa. Não fala de moralidades? Até fala, mas eu acho que é mais a relação amor-sociedade mesmo. Então, mas não tem só essa questão, né, Jane? Não tem, mas o básico, o forte, o grosso do caldo, para mim, na minha visão, ficou mais em função do religioso e o profano, quer dizer, uma briga religiosa. Sim, mas a gente vai se aprofundar melhor nisso depois. Porque eu vou ficar caladinha porque eu estou toda centrada na Berretini e no professor do vídeo. Então, a hora que for a hora, o senhor me avisa. No resto, eu fico aqui só de observação. Não, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque tem outras questões para a gente tratar antes dessa, que a Tarini não leu a Berretini, né? Então, eu quero ver o quanto que dá para ela falar sem ter lido a Berretini, né? A respeito disso que eu falei.
né? Ok. Então fala, Thalina. Então, isso que a Jane falou do rigor da igreja, eu até marquei uma citação que fala sobre isso. Eu estava procurando, por isso que eu estava quieta. Eu também percebi que, ainda que a Celestina seja pobre e tal, e teoricamente uma mulher ligada ao profano, porque ela é uma feiticeira e enfim, né? Ela tá ligada ali ao sexo, essas coisas. Ela tem um conhecimento das Sagradas Escrituras muito grande, ela fala muito de Deus e tal. Sim. E essa parte aqui que eu marquei, que me chamou a atenção, foi uma fala dela, inclusive. Que ela fala alguma coisa de religião, e aí o Pármeno fala que o que ela está dizendo não tem a ver com justiça. Aí ela responde: cala, tolo, pouco sabes do rigor da igreja, e que é melhor sentir a mão da justiça do que a dela. Então, é perceptível que, assim, ela tem essa noção do poder da igreja e ela tem conhecimento também das escrituras e tudo mais, e isso me chamou a atenção, assim. Aham. Sim. Não, mas pensando assim, ó, não só o sagrado e o profano, mas o popular e o erudito, né? Sendo que o erudito, no caso, está representado pela igreja na Idade Média, né? Então, de que maneira a gente consegue perceber essa relação entre, por exemplo, o popular e o erudito? Bom, eu reparei que a questão dos provérbios é uma questão popular, e ao Aham, mesmo tempo tem muita citação de filósofos, é falado do Sêneca, sim, do Platão. Aí tem um momento que é citado muito a Penélope da Odisseia e Ulisses. aham, Foi é isso que eu verdade. reparei, assim. É, Lembrando agora, sabe? sim, Muitas vezes no decorrer da discussão eu vou lembrando de mais coisas. sim, é verdade. Tem referência à mitologia, né? Tem referência aos filósofos, né? Da antiguidade, né? E na fala da Celestino, dos personagens mais populares, tem muitos provérbios, né? Assim, muito, assim, exageradamente, né? Um atrás do outro. Sim, eu até marquei umas situações que tem tipo 10 linhas, uma atrás do outro. Aham, E fala. não, e chega um momento até que isso se torna engraçado por causa da repetição e tal. Sim, o... Você quer ler algum trecho, Tarine? Pode continuar falando que eu procuro aqui, porque eu marquei com as flagzinhas no meu livro, mas eu tenho que procurar. Ah, não, já achei, olha. Tá. Da página 43 da minha edição, né? Eu não sei como Aham, que tá lá no PDF. É uma fala da Celestina, que ela fala justamente do Sêneca, pois disse Sêneca que os peregrinos têm muitas pousadas e poucas amizades, porque é breve o tempo para o viver do coração. Quem está em toda parte não está em parte alguma. O corpo não pode aproveitar o alimento e não há coisa que prejudique mais a saúde do que a diversidade, a mudança e a variação dos manjares. Uma chaga nunca cicatriza se tentam curá-la com muitos medicamentos. Nem vinga a planta que é muito transplantada. Nem há nada tão proveitoso que se aproveite de primeira. Então, ela fala do Sêneca e aí vai juntando esses provérbios. Então, tipo, no mesmo trecho a gente tem essa questão da erudição e do popularesco, digamos. aham, é verdade, tem essa mistura, né? E nesse trecho aqui, ela está tentando convencer, né, o Pármeno, né, de seguir ela e não outros, né? É isso, né? Isso. Aham. Tá, fala, Jane. Resgatando, professor, aquilo que a gente viu, que o teatro era usado também para transmitir coisas à sociedade que não tinha acesso à instrução, que não tinha acesso. Eu vejo por esse viés, citações falando dos grandes da época, né? Porque mesmo não sabendo ler, sabendo que está falando de Sêneca e tal, as pessoas faziam a ligação aos grandes que eles estavam acostumados a ver as peças, né? Acho que isso é importante.
E é uma vertente da Idade Média. Passar conhecimento através do teatro, instruir o povo menos favorecido, e a própria oralidade, ou ali, conta lá, e isso vai propagando. Certo. Mas aqui o efeito, mais do que didático, é cômico, né? E o autor, ele era erudito, né? E tem uma curiosidade que ele não assumiu, me parece, né, a autoria logo de cara, porque ele não queria ficar... Isso talvez pudesse prejudicar ele profissionalmente. Não tem isso? Fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Como eu não li o texto completo, mas o pouco que eu li, eu senti assim, uma vertente de moralidades. Como é que eu vou explicar? Eu acho que eu entendi. Tipo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Você quer dizer assim, pelo fato deles serem punidos, de ter um final catastrófico, teria uma moral de fundo, né? Assim, não se comporte dessa maneira, porque o seu fim vai ser esse, né? Também pode ter esse aspecto, né? Mas eu acho que acaba sendo um pouco ambíguo, né? Porque, de certa maneira, tem o final, quando o pai da Melibeia lamenta a morte, né? Então acaba elevando, né, a personagem, né? Como se ela não fosse, assim, culpada, né? Como se ela fosse... Mas ela para se suicidar, enganou o pai. Ela pede para ele buscar lá o aparelho, o instrumento para ela tocar, e ela se joga. Ou seja, por mais carinho, por mais cuidado, por mais advertência que o pai tivesse feito a ela não obedeceu. Então também entra moralidade até nisso, eu acho. Não, então, o que eu estou querendo dizer, Jane, é que, assim, pode ter esse sentido, sim, que você está falando, mas ele não se impõe de forma definitiva aos outros possíveis, né? Entendeu? É uma coisa meio ambígua. Não dá para dizer assim que o sentido principal seja esse, né? Tudo bem? E por isso que eu acho que é uma obra interessante, uma obra importante, né? Não é uma obra assim simplória, que quer falar como uma fábula, que diz assim: comporte-se dessa maneira e acabou, certo? Né? Mas é interessante o que você falou. Dá para pensar dessa maneira também, né? Jane, você quer falar mais alguma coisa? Oh, Jane não, desculpa, a Tarine, porque daí a gente vai entrar na questão da Jane e da Berretini. Pode passar para frente, professor. Não, então, porque a questão da Jane, da Berretini, é praticamente impossível a gente conseguir perceber sem ler o texto da Berretini, né? Então, assim, quando eu li essa peça algumas vezes, talvez mais de uma vez antes de ler o texto da Berretini. Quando eu li o texto da Berretini, eu também tive essa impressão que a Jane teve. Pensei, nossa, como que eu não percebi isso? Né? E a partir do momento em que ela aponta esse sentido, a gente fala, esse talvez seja o principal. Né? Mas então, a questão é assim, ó, a Berretini, o texto dela, fala de amor e sociedade, o conflito amor e sociedade, né? Em A Celestina.
Então, Jane, você quer falar mais ou menos como é que você entendeu? Então, vamos lá, pronto. Bom, pelo texto, tudo que eu vou falar agora é ligado a Berretini. Quando eu me lembrar alguma coisa do vídeo do professor, eu sinalizo para o vídeo. Segundo o texto da Berretini, o Rojas é precursor do teatro elisabetano, sabendo que o Rojas nasceu em 1470 e morreu em 1541 com 71 anos, e o Shakespeare nasceu em 1564 e faleceu em 1616, portanto, com 52 anos. Os personagens do Rojas transitam dentro de uma sociedade cristã, com devoção extrema. Eles falam e agem como pagãos, sem noção do pecado nem do remorso. Por quê? Porque houve uma conversão forçada. Aí, nesta parte da conversão forçada, eu vou levar vocês lá para 1492, quando houve a conversão dos judeus na Espanha, com batismo e novos nomes. Então, aí começa uma briga religiosa entre os cristãos velhos, que sempre foram cristãos, e os judeus convertidos, que são os cristãos novos. E havia um desprezo extremo dos cristãos velhos pelos judeus, especificamente contra os judeus novos. Porém, os judeus sofriam a mesma pressão por aqueles que continuavam judeus. Então, os cristãos novos sofria dos dois lados. Sofria porque o cristão velho era contra ele tinha uma colocação na sociedade mais baixa, mesmo tendo dinheiro, eles eram tratados praticamente como plebeus pelos os cristãos velhos. Tá. Essa conversão forçada levou a uma desordem de ideias, um ceticismo religioso e moral. Então, aí começa o problema judaico explícito na obra, que a gente lê, a obra em momento nenhum faz alusão a isso. Tá, existia nessa época, depois dessa conversão dos judeus, lá em 1492, a ideia de limpeza de sangue. Cristão velho casava com cristão velho, cristão novo casava com cristão novo, ou seja, não poderia haver a mistura de sangues. Então, sendo Melibeia uma cristã nova, jamais ela podia se casar com Calisteu, que era um cristão velho. Então, apesar da Melibeia ter dinheiro e o outro também, sim, não podia chegar lá na casa do pai dela e falar: eu quero a sua filha em casamento. Então, Jane, só para complementar, né? A questão começa aí, né? Por que os dois se amando? Porque a partir de um momento os dois, o amor do Calixto pela Melibeia é correspondido, como a Tarine falou, né? Então, não é, dois... professor, não é. Não, então, peraí. É verdade que isso acontece por intermédio de algo que a Celestina faz. Mas a questão é assim, num determinado momento da peça, os dois estão se encontrando por livre e espontânea vontade. Quer dizer, levando em conta que a gente não sabe exatamente o que a Celestina fez. Mas a questão é assim, por que eles não podem se casar? Porque em momento algum se fala em uma união legal entre os dois, né? E aí que começa a questão que a Jane está colocando. Então, os críticos vão se colocar essa questão e vão chegar a essa resposta, né? Então, por exemplo,
O Calisto, daí acho que a gente chegou a comentar isso, né? Ele encontra a Melibeia porque ele está indo atrás de um falcão dele, que entrou na terra da Melibeia. Ele entra na terra, na casa lá do terreno da Melibeia, sem pedir licença. E por quê? Daí começa a explicação dos aspectos do contexto social e histórico que está sendo retratado ali na peça, né? Certo? Então, voltando naquilo que a Tarine falou, né? Na obra do Shakespeare, Romeu e Julieta, o amor deles é proibido, vamos dizer assim, ou não é possível. Por quê? Porque as famílias são rivais, certo? E nesse caso, por quê? Porque o Calisto é de uma família de cristãos velhos e a Melibeia de cristãos novos, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo. Mas tá bom, continua, Jane. O áudio, você tem que abrir o áudio de novo. Ai, caramba, desculpa, eu achei que estava aberto. Aí chegamos na história do cavaleiro que invade a terra dos plebeus, né? Dois críticos têm posicionamentos diferentes para o mesmo fato, que é o relacionamento dos dois. Eu ainda não vou entrar no caso do amor, tá? Eu vou deixar o amor mais lá para o fim. O Serrano Pancella, ele diz que o relacionamento não pode acontecer porque a família de Melibeia é que não iria permitir, tá? Já o crítico Garrido Palardo, ele diz que a família do Calisto não iria permitir por se considerarem superiores. Isso deixa nos entremeios que a família da Melibeia aceitava essa inferioridade. Mesmo porque, ao longo da peça, vai aparecer o rabo preso que a mãe da Melibeia, que é a Alissa, tinha, que a Celestina soubesse que eles tinham sido convertidos, desculpe com o mal da palavra, o cacete, porque eles continuavam fazendo os cultos judaicos. Tá? Então, aí é que entra a Celestina como fofoqueira e tudo mais, ok? Muito bem. Eu fiz esse paralelo entre as práticas do cristão velho e do cristão novo, que é o pai da Melibeia. Tem uma fala citada no texto da Barretini, em que o pai dela faz aquele discurso bonito, que ele fala que depois da morte da menina, que ele fala que ele edificou torre, plantou árvore, construiu navios. Pausa. Se ele fosse um cristão velho, ele diria: conquistei torres e não edifiquei torres. Ele diria: usurpei árvores e não plantei árvores. Capturei navios e não construí navios. Aí eu faço uma pausa religiosa, respiro fundo para não falar besteira, porque mostra o quanto a igreja ensinava errado. Porque o cristão velho conquista, usurpa e captura. Enquanto que o judeu, cristão novo, edifica, planta e constrói. Para mim, são coisas ligadas também a moralidades. O cristão velho jamais se dedicaria a negócios, enquanto que é a função do cristão novo. Por quê? Porque toda importante atividade econômica na Espanha era mobilizada pelos convertidos, enquanto que os velhos cristãos, ou os cristãos velhos, só se preocupava em ajudar o rei na guerra de Granada. Ou seja, o novo era só, o cristão velho era para a luta, vai lá, vai conquista, ganha nome, ganha fama, enquanto que o cristão novo fica com trabalho pesado, construir navio, armamento, derrubar árvore, porque precisa plantar a árvore, ele tem essa consciência, já que as árvores eram utilizadas para os navios. A postura das mulheres. A mãe da Melibeia e a Melibeia, a mãe dela chama Alissa,
A função delas era tecer e fiar. Em contrapartida, as mulheres dos cristãos velhos faziam leituras de aventuras de cavaleirescas ou audição de jograis. Eram madames, era elite, era nobreza. Ponto. Quer dizer, são coisas que não batem, entendeu? Nessas questões, tá, tudo bem, foi feito lá a mandinga da alcoviteira, da Celestina, ela roubou, ela traiu, ela fez engodo, ela fez fofoca, pá. Quando o Calixto vai no primeiro encontro, à meia-noite, moçada. Gente, não tinha televisão, não tinha rádio, esse povo, 8 horas, estava em sono solto. Que horário mais escroto, meia-noite? Na minha cabeça, isso não tem lógica. Mas não rola nada no primeiro encontro, marcam 1 segundo, também à meia-noite. Aqui eu já estou na fala do professor. E a empregada Lucrécia assiste o ato sexual entre o Calixto e a Malibeia, uma menina virgem e pura. Moçada, isso para mim é muito, sabe? É uma coisa assim que, sinceramente, eu não consigo entender essa postura religiosa da Igreja Católica, porque ele era um cristão velho e ele não via problemas em fazer sexo com uma menina virgem, que ele sabia que era, e não se preocupava com isso, apesar de todo esse imbróglio que eles estavam metidos e não poderem casar. E aí eu volto e pergunto para mim mesma, que foi o questionamento que eu fiz ao longo dessa semana, quem era imoral realmente? Era a prostituta, que também assistia os atos sexuais? E volto a moralidades. Então, para mim, esse texto, a moralidade marcou muito, entendeu? É uma briga religiosa que desmerece pessoas que produzem na realidade em detrimento daquelas que querem fama, dinheiro, negócios, no bem bom, só colhido do... Esse professor, ele faz um levantamento muito interessante com relação à Celestina e o porquê da obra assim, ter sido mais importante acabar sendo Celestina. Porque, na realidade, apesar dela ter morrido antes do término da peça, causado mais problemas com a morte do que com a vida em si, realmente tudo gira em torno dessa atitude dela. Pelo bem ou pelo mal, ela casa as mulheres não mais virgens. Se elas vão apanhar depois no casamento ou não, já é outra questão. Mas o professor traz o fato de não haverem só mulheres celestinas, de haverem homens celestinos que envaretam nessa situação de abusar de meninas, de bater em mulheres, de agir dessa forma bastante conturbada. E ele levanta uma questão muito, muito importante com relação ao amor e sociedade, que envolve o Calixto no desejo carnal e não no amor puro. Para ele, para o professor, o amor não deveria estar ligado somente a relações carnais. E que esta peça tem o poder de levar a gente a questionar isso, as necessidades físicas imediatas em detrimento da razão, daquilo que deveria ser supremo e tudo mais. Então, a atitude, apesar desse amor que o menino nutre pela garota, é um amor carnal, é um amor que se interessa por sexo e não pela fidelidade amorosa para a vida toda, aquela coisa de história da carochinha. Então, é a realidade nua e crua sendo colocada. Quem não viu o vídeo que o professor postou logo na nossa primeira semana, veja, eu tive o prazer de
me debruçar nele na primeira semana e revi mais 2 vezes essa semana, porque é muito profundo o que o professor fala, embora em algumas partes ele é um tanto machista, tá? Hoje, não para a época. É a hora que ele fala que é contra as prostitutas. Mas vamos trazer também um pouquinho para o nosso dia a dia de hoje, a liberdade de é meu corpo, minhas regras, né? Que naquela época não tinha, mesmo porque a mulher não tinha nem o direito de pedir para não ser vista. Então, fazia parte do dia a dia ser observada enquanto fazia-se sexo. Uma coisa meio estranha. Eu acho que eu consegui falar tudo, Pro. Eu tenho a anotação da primeira vez que eu vi o vídeo, comecei a ler o texto, mas eu não estou achando. Está no meu caderno em algum lugar. Depois eu vejo se coloco nos apontamentos. Dou por encerrada. Tá certo, Jane, obrigado. Então, eu só gostaria de observar o seguinte, da maneira como termina o texto da Berretini, né? Então, dada toda essa explicação que a Jane apresentou para a gente, né? Que eu não sei se vocês ouvindo conseguiram acompanhar, né? Mas se ficarem com dúvida, podem falar aqui, ou então darem uma lida no texto da Berretini, né? Mas ela termina assim, né? Porque a questão é amor versus sociedade na obra Celestina, né? Então, depois de ela apresentar toda essa interpretação, né? Que coloca o Calisto como cristão velho e a Melibeia como cristã nova, né? Então, ela fala assim, ó, termina assim, ó, o último parágrafo. Se aceitarmos essa tese do judaísmo da obra, que é abundantemente desenvolvida pelo referido crítico, o relato do trágico amor de Calisto e Melibeia adquire uma dimensão muito maior. Não se trata apenas da infelicidade do par amoroso, mas de todo um povo, pintada por alguém que, sendo judeu converso, não ignorava a situação, pois a vivia, né? Então, esse judeu converso que pinta esse quadro é justamente o Fernando de Rojas, né? É o autor, certo? Que era então um cristão novo, né? Então, eu achei bem interessante esse desfecho, né? Então, é uma infelicidade social de um grupo grande do qual o autor faz parte, né? Então, nesse sentido, me parece que ele está mais do lado da Melibeia do que do Calisto, né? Certo? Bom, enfim, mais alguma coisa que alguém queira falar a respeito da obra? Basicamente, eram essas as questões que eu queria levantar e discutir com vocês, né? Apesar de não ter lido o texto, deu para entender bem com a explicação da Jane. Deu para ver que rola uma hipocrisia, né? De várias partes aí dos personagens e tal. A gente, conhecendo o contexto histórico, a gente vê que a questão é muito mais complexa, né? Se bem que tem até um momento na peça que um dos provérbios utilizados é justamente esse de faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Então é interessante que até mesmo na construção isso esteja inserido ali, né? Mas nesse caso, quando a Jane falou esse provérbio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ela está levantando uma possibilidade de interpretação de que o comportamento foi imoral, por isso teve um desfecho trágico, né? Que é uma outra possibilidade, né? Então, o que eu disse é assim, que esse sentido pode estar presente, mas ele não anula os outros, né? Porque tem também, se a gente pensar no discurso da Celestina
ou das meninas que ela alicia, vamos dizer assim, que é a Lucrécia, Areusa, Elícia, né? Elas também defendem um comportamento liberal do ponto de vista sexual em vários momentos, né? Então, o que eu quero dizer é assim, existem vários pontos de vista diferentes defendidos pelos personagens durante a peça, né? Durante toda a peça, né? Então, é uma coisa bem interessante isso. Não existe um só sentido se impondo sobre os demais e a gente fala, é isso que a peça defende, né? Certo? Certo. Uhum. Então, Professor, Fala, Jane, fala. quando eu li a frase final da Berretini, Uhum. eu cheguei a pensar, será que esse camarada viveu alguma situação similar? Vivia ele mesmo? Porque a gente sabe que Plauto, Terêncio, Aristófanes, eles escreviam aquilo que eles estavam vivenciando ali no momento. E aí eu falei, quem seria? Seria ele próprio? Seria alguém do relacionamento dele que tivesse passado por algo desse tipo? Porque é um enredo tão possível, né? Não tem nada fora do contexto. Ele caiu e morreu, ponto. Isso pode acontecer. Os meninos lá, os criados, armaram, foram enredados, tal, aconteceu, pode. Bater e degolar era muito normal na época, pode acontecer. Então, ele é cheio de coisas pontuais que, pelos lidos que a gente tem, são possíveis. Os cristãos Sim, velhos, cheios de pompa, também frequentavam o prostíbulo. Também eram responsáveis por meninas jovens, filhas de plebeus, que eram desvirginadas. Entendeu? Então, é muita coisa para a gente ver num texto só. É muita abordagem com muita coisa possível. Dá para dizer assim que é uma obra realista, né, nesse sentido, né? Tudo o que está sendo retratado ali é muito verossímil, né? Então, agora, o quanto ele se baseou na própria experiência, daí já é uma coisa difícil da gente saber, né? Porque até isso que a Berretini apresenta, do fato do Calixto ser provavelmente um cristão velho e da família da Melibeia ser de cristãos novos, teve que ter uma longa discussão entre os críticos para que ela chegasse à conclusão de que essa interpretação de um deles, né, que é o Garrido Pallardó, é a mais provável, né? Certo? Fala, Tarine, você quer falar alguma coisa? Então, só um comentário. É que o crime, né, o assassinato da Celestina, me lembrou, assim, me deu um lampejo, assim, de Crime e Castigo, por essa questão de uma morte, uma velha e uma morte brutal e... Tarine, pensei a mesma coisa, amiga. Lembrei da velha avarenta da agiota. Me lembrou na hora. Não tenho... É que eu não li o Crime e Castigo inteiro, né? Então eu não tenho muito como elaborar o porquê, assim. Mas foi uma coisa que me veio, assim, a questão do crime violento. E aí uma velha e... Enfim, um castigo que se desdobra depois e tal. Certo. Eu li o livro todo, Tarine, e olha, parece mesmo, cara, em várias situações. É uma colocação interessante, né? Agora, para pensar se tem uma relação direta, assim, de influência, já é mais difícil, né? Porque o Dostoiévski, bom, é de uma outra tradição cultural, né? Acho difícil, mas... Mas até crime porque... e castigo também é ligado à religiosidade, professor.
Mas é Aham. porque a literatura, na verdade, ela admite que a gente mesmo, né, faça as Sim, sim, relações e tal. sim. Aí vira e mexe. E outro comentário que eu queria fazer é que eu achei interessante também as suas escolhas, porque se a gente for pensar, a gente estudou Medeia, Lisístrata e agora a Celestina. São 3 mulheres que a persuasão tá muito, muito intrínseca, né? A personalidade delas e tal. Não sei é se foi verdade. proposital, mas Não foi, não foi. O... Bom, eu não pensei nisso, não, mas assim, a minha ideia era aquela lá que eu apresentei no começo, né? Pegar obras que sejam importantes de cada período, né? E que provavelmente a maioria não tenha lido, né? Então, por isso que eu não peguei o Édipo Rei, por exemplo, né? Certo? Mas em Édipo Rei teria a participação profunda de Jocasta. Então nós estaríamos. Karine, é nós na foto, mana. então, mas eu achei interessante justamente por isso, porque eu não tinha lido nenhuma das obras, e aí é bacana, porque você vai, além de conhecer coisas novas, você vai fazendo essas relações e tal, e enfim, eu Ah, gostei de conhecer legal, essas mulheres, essas legal. mulheres persuasivas do teatro. Você leu Antígona, Tarine? Não, ainda não. Antígona também é bem interessante, também é uma das principais, né? Bom, o que eu quero dizer agora é questão de ordem, né, da atividade a respeito da Celestina. Então, eu considero que a Tarine e a Jane fizeram a atividade, né? E, e os demais eu vou passar por escrito e vou dar um prazo para responderem as questões, né? Então, por conta disso, esse vídeo eu não vou subir no YouTube durante essa semana, né? Eu vou dar um prazo de uma semana, né? Porque senão encavala para o próximo conteúdo, né? Eu vou passar as questões e dar um prazo de uma semana, ou seja, até a próxima aula, que é no dia 3, né, de outubro, de novembro. E daí, no dia 3 de novembro, a gente vai falar sobre o Renascimento, né? Daí eu vou passar para vocês o texto do Anatol Rosenfeld sobre o Renascimento, né? Então, bom, o principal autor do Renascimento, sem dúvida, é o Shakespeare, né, na dramaturgia ocidental. E o outro que eu acho extremamente importante é o Molière, né? E daí a gente pega uma tragédia do Shakespeare e uma comédia do Molière. Tudo bem? Daí, do Shakespeare, eu escolhi o Rei Lear. Escolhi o Rei Lear porque é uma das principais obras do Shakespeare e não é a mais lida, provavelmente, né? Eu acredito que a mais lida, provavelmente, seja Hamlet. Então, levando em conta que essa disciplina ela tem como objetivo complementar a introdução aos estudos literários drama e épica, né? Eu acredito que a maior possibilidade de escolha do drama e épica é Hamlet. Então a gente lê o Rei Lear, né? E o Misantropo do Molière, que é uma comédia, mas é uma comédia é, menos menos típica, né? Assim, menos é uma comédia um pouco mais complexa, tá bom? Então, mas para a próxima aula, então, eu É peço. cabeçuda toda, Pro. Oi? É cabeçuda toda. O Misantropo? Aham. Então, então, para a próxima aula, o capítulo sobre o teatro renascentista do Rosenfeld. Fica como leitura, tá bom? Combinado, professor. Então tá.
Então, eu vou interromper a gravação aqui, né? E então, até a próxima aula, né? Eu peço para o Paulo ficar um pouco, porque ele fez uma pergunta no WhatsApp, daí eu já respondo para ele aqui, é mais fácil, tá bom? No mais, valeu pela aula. Pro, beijo, abraço. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até mais. Até mais.